E aí, estudante, tudo bem com você? Procurando aquela aula, aquele resumo para você mandar bala aí na sua redação abstrata, aquela redação que é bastante reflexiva, que ela coloca uma problemática, um ser ou não ser, e você lê ali e você fala, cara, eu até quero falar sobre isso, eu entendi o tema, mas eu não tenho embasamento eu não tenho conteúdo. Problema resolvido. Deixa aqui o seu joinha antes da gente ir pro vídeo. Se inscreve no canal de segunda a sexta-feira. Tem material desse jeito aqui, ó. Simples, claro, resumido, direto para você sair da aula e já mandar bala no seu exercício, tá bom? Bom, sem mais enrolações, depois que você deu a curtida, aí sim, vem comigo. Vamos lá, vamos pro que interessa. Eu quero trazer um conceito de Sócrates, né? Eu já falei sobre ele aqui no canal, mas entenda que, normalmente, pessoal, esses filósofos, né? Esses pensadores no geral, sociólogos, psicólogos, né? Antropólogos, enfim. Eles têm várias ideias, vários conceitos. Ao longo da sua vida, eles vão produzindo vários estudos, vários materiais. E normalmente o que eu trago aqui é um recorte, é um material dentre centenas que eles produziram, entende? Então tem outro vídeo aqui no canal falando de Sócrates, mas não sobre esse conceito, não sobre essa ideia de Sócrates, tá? Esse conceito que justamente quero trazer para você implementar aí na sua redação. Bom, vem comigo. Para entender sobre Sócrates, eu quero primeiro aqui, para chegar na ideia dele, você falar, captei, fez todo sentido para mim agora minha vida mudou, agora minha vida ganhou outro sabor, outro sentido. Para a gente chegar nesse nível que você realmente entenda aí o Sócrates, eu preciso falar dele. Eu preciso explicar quem era esse cara. Eu preciso explicar quem era esse pensador. Então, olha só, para você ter ideia, na filosofia clássica, né, lá da Grécia, enfim, não sei se você já ouviu aí falar que a Grécia é o berço da civilização, porque vários conceitos de várias disciplinas vieram de lá, matemática, português, história, sociologia, filosofia, vieram vários conceitos de lá. Então, olha só, na filosofia grega, para você ter ideia da importância desse cara aqui que a gente está falando, de Sócrates, existe uma separação. Existe um período pré-socrático, antes de Sócrates, e existe um período socrático, que foi do estudo de Sócrates. Pra você ter ideia, hein? O cara foi tão importante que pegaram ele como linha do tempo. Falou, ó, antes disso aqui, isso aqui é antes do Joãozinho. Isso aqui é depois do Joãozinho, porque Joãozinho mudou a vida. É isso daí. Você entendeu? A importância de Sócrates. Legal, que importância pro... Antes também de entrar aí, segura a ansiedade, vai tomando nota. Eu preciso te explicar te dar a informação que as obras dele não existiram. Não existiram de forma material. Não tinha livro, ele não escreveu nenhum livro. Tudo que a gente lê de Sócrates foi passado, foi registrado, foi transmitido, deixado como legado a partir de Aristóteles, que era um discípulo seu, Platão, o Sócrates, ele foi professor de Platão, Xenofonte, que era um historiador, e o Aristófanes. Esses caras eram que acompanhavam a vida de Sócrates, acompanhavam, investigavam, estudavam e se admiravam pelo conteúdo que ele colocava naquele período, naquela época. Naquela época, Sócrates já colocava algumas ideias bastante vanguardistas, bastante revolucionárias para a época. Para você ter ideia, ele foi julgado e lá na frente eu vou te dizer como que ele faleceu, tá bom? Segura aí que acho que você vai curtir também essa parte do filminho aqui, ok? Bom, pessoal, então olha só. As obras dele, que foram materializadas depois, eram todas oralizadas. Ele acreditava bastante no discurso das ideias, nas trocas de ideias. Então, tudo que a gente sabe hoje sobre o Sócrates foi o que esses quatro aí nos passaram, nos redigiram, nos escreveram, ok? Bom, ele tem vários conceitos, como eu falei. O que eu quero trazer hoje é uma frase bastante emblemática dele. Qual que é a frase dele? Ele disse que uma vida que não é examinada, uma vida que não é examinada, não vale a pena ser vivida. Primeiro vamos entender o que ele está falando, tá? Ele está falando assim que, olha,
Na nossa vida, há vários momentos que os nossos princípios, valores, as nossas crenças, o nosso comportamento, ele é colocado em xeque-mate, ele é colocado à prova. Quantas vezes aí pensa no último mês, na última semana, no último ano, na última década da sua vida, tiveram algumas situações que te colocou ali exatamente contra a parede. Você ficou, e agora, o que eu faço? Será que é isso que eu quero? Será que eu tô fazendo o que eu quero? Será que eu tô fazendo o que o outro quer? Vale a pena eu fazer algo que eu não acredito? Vale a pena eu deixar um erro passar na minha frente e eu não me colocar sobre isso, eu não colocar minha opinião? Vale a pena eu trazer para a minha vida pessoal, para os meus relacionamentos, para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica, para a minha vida no social, para a minha vida espiritual. Vale a pena eu trazer para a minha vida algumas pessoas, algumas condições, alguns pensamentos, alguns comportamentos que eu não acredito? Eu não acredito. Eu não sei nem se eu gosto. Ele falou: olha, a partir do momento que você não reflete mais, não pensa mais, não avalia mais sobre as suas convicções, sobre as suas crenças, sobre o que você acredita, sobre o seu conhecimento, que conhecimento você tem até hoje do mundo, de si. Se você não reflete e se você não faz esforço para vivenciar sua vida, tá valendo a pena? Você tá vivendo? Ou você tá sendo um boneco? Ou você está sendo um robô dentro disso tudo? Ou você está sendo manipulado por pessoas, por instituição, por empresas, pelo sistema, sem ao menos refletir? Você está aí repetindo comportamentos sem explorar sua capacidade de pensar. Você está caindo num esquecimento dos seus valores, das suas crenças, porque você não examina a sua vida. Você está sendo robotizado e se fazendo de robô, se fazendo de máquina, simplesmente para deixar as coisas mais fáceis ou para deixar as coisas mais robóticas, mais autômatas. Tá tudo muito automático nessa vida. Tá valendo a pena isso daí? Aí a gente olha e pensa, nossa, mas quanto questionamento, né? Porque, entenda, este indivíduo, este Sócrates, ele andava pelas ruas questionando, observando a vida em conjunto, questionando a própria vida dele e discutindo isso com as pessoas. Eles faziam as pessoas refletir tanto. Refletir não era a ideia do certo e do errado, pessoal. Não era a ideia do certo e do errado, não era a ideia do sim ou não, do positivo ou do negativo. Era a ideia desse caminho entre o positivo e o negativo, desse caminho entre os extremos, de como conciliar, de como conversar, de como negociar entre essa vida. Ele dizia que se você não está fazendo nenhum esforço para você se aperfeiçoar através da reflexão do pensamento, o que você está fazendo? Será que você está vivendo ou sobrevivendo? Que vida é essa que está acontecendo aí? Aí a gente ouve isso e fala, nossa, realmente, refleti aqui um pouquinho, fez um pouco de sentido para mim. Mas, olha só, eu não entendi como que eu coloco isso na redação, não. Nem que tema eu posso colocar isso. Pessoal, eixos temáticos que tratem de preconceito, de intolerância religiosa, de um comportamento que faça mal para a saúde mental, depressão, síndrome do pânico, todas essas síndromes, né? Síndrome de Burnout, essa exaustão no trabalho, tudo aquilo que trata bastante de uma forma reflexiva do indivíduo, segurança, temas bastante voltados para a segurança, temas bastante voltados para a educação, porque a educação, o intuito dela é instruir esse homem para que ele se desenvolva. Então, se esse homem não está refletindo, ele não está desenvolvendo. Se ele não está desenvolvendo, para que serve a educação? Para que serve a instrução que ele está recebendo? A sustentabilidade. Se a gente olha para esse meio ambiente, a gente não questiona, a gente não repensa as técnicas, a gente não repensa as ferramentas, a gente não reavalia, não busca novas formas de produzir riqueza de uma forma harmônica com esse meio ambiente, tá valendo a pena isso daí? Será que nós estamos vivendo ou simplesmente
colocando um bloquinho sobre o outro de forma automática e não racionalizando, não refletindo, não avaliando qual está sendo o reflexo disso daqui a 5, 10, 15 anos para gerações e para o mundo. E o que que essa geração, o que que aquele profissional, o que que aquele setor, o que que esse mundo está fazendo em benefício do próximo, porque muito do que a gente vive hoje é benefício do que foi feito lá atrás. Eu estou aqui conversando com você através de uma internet, de uma conexão Wi-Fi 3G, 2G, 5G, porque teve indivíduos, teve pessoas que trabalhou para a melhoria disso, para a implementação disso, para a possibilidade disso nos dias de hoje. Então, o que que o indivíduo hoje está refletindo sobre o que ele vem contribuindo para gerações futuras? Veja se fez sentido para você. Então, olha só, eu estou tratando de um tema bastante reflexivo, né? A gente chama de tema abstrato, FGV, USP, Mackenzie, Unifesp, FAAP, gostam bastante desses temas reflexivos, tá, pessoal? Que te faz um questionamento. Por exemplo, dos últimos temas da USP foi Há Limite para a Arte? Te coloca para questionar, porque a arte ela vem para ser vanguardista, ela vem para questionar, ela vem para meter o pé mesmo na porta e fazer a gente pensar, fazer a gente refletir. Existe aqui no canal alguns vídeos de um conteúdo que eu produzi no Recife, de uma artista plástica que colocou lá, estava fazendo uma denúncia sobre a questão da Amazônia, ela colocou uns mantos térmicos sobre a Amazônia, dizendo que ela estava em vulnerabilidade, questionando aquilo, e colocou bastante imagens bem agressivas para nos chocar. Então, existe limite? E se eu não chocar as pessoas, será que elas vão refletir? Será que aquilo vai passar mensagem? Será que aquilo vai impactar tanto quanto eu não chocar? Então, o que esses indivíduos estão fazendo que não estão refletindo sobre a Amazônia? Você entende como que você pode conectar as duas pontas, a reflexão com uma questão de sustentabilidade? Você entende como que você pode juntar a ponta de reflexão com o que há limite para a arte? Não, para que colocar limite na arte se ela está aí justamente para te questionar, para te colocar um ponto de interrogação, para você olhar e tentar refletir, buscar respostas, mudar comportamento para te impactar. Veja se fez sentido para você. Então, olha só, eu estou trazendo um conteúdo de Sócrates. A vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Eu estou te trazendo um conteúdo de Sócrates para você colocar aí na sua redação. E aí você ainda olha e fala assim, peraí, eu entendi o conceito de Sócrates, entendi que ele busca a reflexão, o autoaperfeiçoamento, esse indivíduo, o que ele produz de melhor, o que ele se melhora, porque ele tem massa encefálica, ele deve pensar, ele deve racionalizar, ele deve progredir a cada dia, nem que seja 0,001, eu entendi também que isso pode vir dentro de um eixo de educação, de minoria social, de sustentabilidade, de tecnologia. O modo com que eu estou usando a tecnologia é para o meu aperfeiçoamento ou para o meu emburrecimento? Então eu entendi tudo isso daí que você está falando. Mas como é que eu vou agora elaborar uma frase? Show. Então vai dando pausa aí conforme eu for falando. Ok? Não vai aparecer escrito aqui. Vá dando pausa aí. Porque eu também vou escrever coisa bem simples aqui. 3 linhas aí mais ou menos para você colocar no seu embasamento. Tá bom? Então posso ir lá? Haja vista que, de acordo com o filósofo Sócrates, que já mencionava, já preconizava, já afirmava a emblemática frase: a vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Deste modo, ele conclui, ele pondera que o indivíduo deve buscar constantemente pelo seu autoaperfeiçoamento, questionando e refletindo e mudando o comportamento para uma contínua melhoria acerca das suas crenças, do seu comportamento, dos seus princípios e dos seus valores. Por fim, produzirá para o mundo, para a sociedade, um comportamento e um conteúdo benéfico a todos. Ponto final. Você entendeu aqui que eu estou tentando juntar Sócrates num eixo temático e ainda escrevi aqui 3, 4 linhas sobre ele que você pode e deve explorar bastante, porque, pessoal, se tem uma coisa que corretor gosta, é quando a gente pega alguma coisa muito abstrata e a gente joga isso na prática. Você entendeu?
E quando eu estou tratando aqui desses temas com vocês, eu gosto muito de pegar esses conceitos que parecem muito abstrato, que a gente olha e fala, cara, até gostei disso aí, até entendi, mas eu não sei como aplicar. Justamente isso, ok? Pra gente materializar isso que parece muito abstrato, muito do mundo das ideias, tá bom? E por último, não menos importante, esses conceitos bastante abstratos, ele deve vir nas suas redações, em que lá no final, a aula que não é sobre proposta de intervenção, tá? Mas eu quero só dar um insight aí para você. E tem material aqui sobre proposta de intervenção, tá? Aqui no canal. Se você jogar aí proposta de intervenção aqui no canal, você vai achar, tá? E você pode ligar isso com uma proposta de intervenção no Enem, se você mencionar que o Ministério das Comunicações, em parceria em parceria público-privada, deve convocar, deve chamar, deve convidar um influenciador digital de grande renome para elaborar campanhas midiáticas que visem a denunciar a importância, a necessidade, vou pegar aqui a questão tecnologia, tá? De se autoavaliar o bom uso das redes sociais, o bom uso do ambiente digital, a fim de proporcionar uma reflexão e uma mudança de comportamento nos indivíduos, ponto final. Porque isso tá cheio, tá? Tá cheio de campanha aí, quando o governo pega lá um indivíduo que tem bastante público, que movimenta bastante a massa ali, coloca ele para fazer uma campanha que visem as pessoas a refletirem, a pensar, a dar uma boa imagem para alguma questão. Veja se fez sentido para você. Então, olha só, eu peguei o conteúdo de Sócrates, né? Expliquei sobre ele, falei sobre ele, informei em quais eixos temáticos posso colocá-lo. Por conseguinte, ainda elaborei aqui contigo, em média, 3 linhas de como você colocar isso na redação, e ainda no final, dei ideia de como que você pode linkar isso com a proposta de intervenção, porque um dos pontos que a redação pede é que ela esteja coesão. Né? O que é coesão? Esteja tudo ligadinho. A proposta de intervenção lá no final tem que estar ligada aqui com o seu embasamento no início. Você entendeu? Bom. E, pessoal, o que eu quero comentar aqui, eu até falei como que foi o fim da vida, né, de Sócrates, né? Eu mencionei aqui que iria falar, na verdade, né? Sócrates, ele foi julgado. Ele foi julgado, foi morto em praça pública, porque as suas ideias, elas iam de encontro, elas batiam de frente com a ideia dos atuais governantes, porque os governantes não queriam que essas pessoas refletissem, pensassem, se questionassem, não queria aquele movimento dentro da sociedade. E eu quero te falar isso para você entender mais um pouquinho da importância desse pensador para a história, para a mudança da sociedade e por quanto, se as obras dele nunca foram redigidas, o quanto que isso dependeu de outros para serem passadas à frente, certo? Então, se dependeu dos outros é porque impactou muito, né? Nesses 4 principais que eu te falei aqui, no Platão, no Aristóteles e Xenofontes, né? O quanto que esses 4 aí se impactaram com a mensagem, com a obra dele. Sócrates era constantemente visto andando pelas ruas lá de Atenas com alguns dos seus discípulos. E Atenas era uma cidade, uma província da Grécia, né? Atenas era tão desenvolvida para a educação que falar de Atenas era falar de educação, assim como falar de Japão é falar de luta de sumô, assim como falar de basquetebol é falar de Estados Unidos da América. Você entendeu? Aquilo era o que eles mais produziam e produziam de melhor. E um dos que ficaram como emblemas, como personagens aí que deu bastante bastante voz para esse movimento educacional de Atenas foi Sócrates, tal a importância dele. Bom, veja se fez sentido para você. Você já sabe, né? Quero conhecer aí o que você teve de insight, teve de ideias depois desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Quero saber também se você já colocou em alguma redação essa abordagem, esse conceito de Sócrates, ou se você nunca colocou e isso já te abriu as ideias, tá bom? Quero muito te conhecer. Deixa aqui nos comentários e, claro, passa para aquele amigo que também vive falando que não tem ideia do que colocar na redação. Tenho certeza que ele vai curtir. Obrigada por hoje.
Até a próxima e vai lá, gabarita essa redação.